Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, aqui mais uma vez com vocês para falar sobre plantas medicinais. E hoje vou falar sobre uma planta muito interessante, muito conhecida, muito utilizada há milhares de anos, mas que tem alguns senãos aí no meio do caminho. Então agora vamos falar sobre a babosa. Existem 380 espécies de babosa no mundo, são muitos tipos de babosa, mas assim, no Brasil, o que é que a gente tem de babosa? O que a gente tem de mais comum no Brasil são duas espécies. A primeira é a aloe vera. A aloe vera, vocês vão ver a imagem dela, ela tem a folha formada desde a base do caule e ela vai subindo, uma folha grande, robusta, pode chegar até quase uns 60 centímetros essa folha, com uma grande quantidade de gel. A segunda espécie, que é muito comum no Brasil também, é a Aloe arborescens, que é uma segunda espécie com folhas menores e ela forma como se fosse uma roseta na parte de cima, ou seja, ela vai subindo o caule e as folhas vão saindo na parte de cima e elas saem horizontais, então ela vai formando como se fosse uma estrela com folhas menores que chegam a mais ou menos 30 centímetros, 40 no máximo, e ela tem menor concentração de gel. Mas as duas espécies são muito utilizadas medicinalmente e é sobre essas duas espécies que eu vou falar hoje. As informações que eu trago aqui para vocês são sobre a aloe vera e a Aloe arborescens, que provavelmente são as espécies que você vai ter acesso com mais facilidade no Brasil. Então, para começar, vamos falar sobre a toxicidade da planta, ou seja, o que é de seguro e o que não é seguro sobre essa planta. Bom, são todas pesquisas científicas que demonstram essas informações. A primeira coisa, o uso prolongado da babosa, seja o gel dela, as pessoas costumam fazer suco com a babosa, costumam comer pedaços da babosa, engolir como comprimido, usar remédios feitos à base de babosa. Bom, de qualquer forma, estudos científicos demonstram que o uso prolongado da babosa em pessoas que têm fragilidade no fígado pode causar hepatite. Então é preciso tomar cuidado. Se você já tem alguma propensão a ter problemas do fígado, a babosa talvez não seja a planta ideal para você. Por mais que ela tenha princípios ativos maravilhosos e por mais que ela seja uma planta com potencial medicinal incrível, talvez não seja a planta ideal para você. Você deve procurar uma outra planta. Então já começa por aí, é possível desenvolver hepatite com o consumo prolongado da babosa. Além disso, outras pesquisas demonstram que o uso, seja exagerado da babosa, seja prolongado, principalmente para pessoas sensíveis, o uso da babosa pode causar coisas como prostração, pode causar cansaço, falta de tônus muscular, depressão do sistema nervoso central, pode causar enjoo, pode causar dores abdominais, diarreias muito fortes, pode causar problemas do fígado, como a gente já falou, problemas dos rins também podem causar, inclusive com pielonefrite, inclusive com retenção perigosa de líquidos, podendo levar até a morte, no caso de algumas pessoas com maior fragilidade, pode até levar à morte, tem registro de morte por conta do consumo de babosa, atacando os rins, pode causar uma série de problemas. Tá? Então, se você decidir fazer o uso de babosa e você perceber que está alguma coisa acontecendo que não está de acordo, está sentindo uma sensação estranha, está passando mal de alguma maneira, então você suspende o uso da babosa. Você não vai insistir e continuar, porque provavelmente você tem sensibilidade à babosa e esse quadro pode piorar. Então, é importantíssimo a gente ser muito criterioso nessa hora. Outra coisa importante, não se dá a babosa para gestantes. Mulheres grávidas não utilizam babosa. Crianças menores do que 12 anos não utilizam babosa. Pode ser muito perigoso, principalmente para os rins dessas crianças. Pessoas que têm algum tipo de anemia não devem consumir babosa, porque a babosa para esse tipo de pessoa pode causar redução maior ainda do número de células vermelhas do sangue e piorar o estado dessa anemia. Pessoas que têm fragilidade dos rins, do fígado, você já teve hepatite na sua vida, ou já tem uma propensão a cirrose, qualquer problema desse tipo, se você já teve um problema dos rins, problemas intestinais, estomacais, de fragilidade desses órgãos, tome cuidado com a babosa. Tá? Tome cuidado com a babosa para não acontecer uma intoxicação. Isso quer dizer que eu não devo usar babosa, eu não posso usar babosa. Sim, você pode usar babosa, mas dentro desses critérios. Existem medicamentos à base de princípios ativos de babosa, você pode utilizar o gel da babosa, pode bater na forma de suco, mas respeitando doses que sejam as recomendadas. Nenhum desses estudos utilizou doses altas de babosa. Tudo que eu vou dizer aqui de informação maravilhosa sobre a babosa utilizou doses muito pequenas de babosa. Então é uma colher
de sobremesa do gel para fazer um suco de babosa. É um pedacinho de babosa para você engolir e tratar o seu estômago. São porções muito pequenas. Tá? Não tem uma definição exata de quanto é seguro. Tá? Não adianta me perguntar, mas eu tomo 2, eu tomo 1, eu tomo 3. Por exemplo, tem uma pesquisa que demonstra que tratando pessoas com babosa, na primeira semana foi administrado uma porção de babosa. Era uma cápsula de babosa. Não teve problema nenhum, ninguém sentiu nada de adverso. Na segunda semana, dobrou a dose. E aí as pessoas começaram a sentir dor abdominal. Então é pouquinho que a gente usa a babosa. Então seja consciente se você vai tomar, se você vai indicar. Não vem com essa de pega uma folha inteira e bate com água e faz suco, porque isso pode ser muito perigoso. Seja consciente, seja responsável e preze muito pela sua saúde e a saúde das outras pessoas. E se você não está levando a sério o que eu estou falando, tem uma pesquisa que demonstra que no estudo em laboratório, com doses elevadas de babosa, eu tô falando que foi uma dose maior do que a que normalmente se utilizaria, houve 30% de morte do lote de cobaias. Então, os animais de laboratório que foram testados, 30% morreram por ação da babosa por conta de uma intoxicação. Então, realmente é perigoso o consumo excessivo da babosa. Para um consumo seguro da babosa, é ideal que você tire aquela casca verde externa dela. O que a gente está interessado dentro da babosa é o gel que se forma dentro dela. Então, quando você corta a babosa e observa ela, tem a casca em volta e dentro é um acúmulo de gel. Realmente é gelatinoso o interno da babosa. É lá onde nós vamos buscar os princípios ativos. E entre a casca e o gel, existem canais que acumulam um tipo de resina. É uma resina meio amarelada que a babosa produz. É recomendado em muitas fontes de informação que você deixe escorrer essa resina antes de utilizar a babosa. Então você cortou a babosa, vai fazer uso interno dela, tá? Você vai comer a babosa, vai engolir a babosa. Então você vai cortar a folha na base e vai deixar ela em pé, encostada em algum lugar, vai deixar ela em pé, escorrendo pode ser de um dia para o outro, ela vai escorrer aquela resina, você vai perceber. Se a folha é muito nova, tem bastante resina. Se a folha é mais velha, tem menos resina. Então, às vezes você vai cortar, vai colocar, mas não saiu resina nenhuma. É uma folha mais antiga. Às vezes você vai cortar, vai colocar, vai ser muita resina. É uma folha mais nova. Então, tem uma variação. Inclusive, a idade da babosa também muda, né? Do pé da babosa. E a parte que você está usando. Se você pegar a ponta da babosa, tem mais resina. Se você pegar a base da folha da babosa, tem menos resina. Então, tem variações aí, mas o importante é deixar escorrer essa resina. É uma recomendação de muitas fontes que você deixe escorrer antes de utilizar internamente a babosa. Vamos falar sobre a sua capacidade antioxidante, ou seja, a capacidade que a babosa tem de combater radicais livres no nosso organismo. E ela é excepcional. Um estudo chinês demonstrou que pés de babosa com 3 anos de idade atingem o máximo da sua capacidade antioxidante, ou seja, a capacidade de combater radicais livres. Quem não sabe o que é radical livre são substâncias que estão no nosso metabolismo e elas interferem na nossa saúde porque elas causam envelhecimento, elas degradam o nosso material genético, pioram estados de doenças crônicas, doenças inflamatórias e podem até causar câncer. E quando você consome a babosa, ela tem uma ação de inibir 70% dos radicais livres. E isso é uma informação, isso é um resultado melhor do que os medicamentos químicos que normalmente se utiliza como antioxidante para combater radicais livres. Então a babosa é melhor do que os medicamentos convencionais nesse caso. Vamos falar agora de diabetes. E sobre a diabetes tem muita coisa. Eram dezenas de pesquisas científicas demonstrando a eficiência da babosa no controle da diabetes. Eu peguei algumas que me chamaram a atenção e com certeza tem muito mais informação nesse campo sobre a babosa, mas elas comprovam uma ação muito interessante. Para começar, um estudo indiano demonstrou que o suco de babosa administrado a pacientes diabéticos na dose de 1 colher de sobremesa de suco de babosa 2 vezes ao dia, pelo prazo de 2 semanas, causou o controle, né, a redução e o controle dos níveis glicêmicos e dos triglicerídeos. Então isso já é uma informação muito importante. Num estudo mexicano, mulheres com síndrome metabólica, que causa também uma forma de diabetes, tomaram o suco da babosa durante 4 semanas. E nesse período, o nível glicêmico também foi controlado com muita eficiência. Num estudo realizado no Egito, a administração de babosa a pacientes com diabetes teve uma ação melhor do que o medicamento químico utilizado para o controle da diabetes. Então, se você está tomando hoje um medicamento
um comprimidinho para controlar a sua glicemia, saiba que a babosa pode ter um resultado também muito parecido nesse caso, ou melhor do que o medicamento que você toma. E em laboratório, testado também nessa pesquisa egípcia, na placa de laboratório, células de pâncreas humano, elas foram adicionadas o suco da babosa. E o que acontece? Essas células que receberam babosa produziam mais insulina do que aquelas que não receberam babosa, o que demonstra que a babosa também é um estimulante do pâncreas na produção de insulina. E no estudo realizado na Coreia do Sul, cápsulas feitas com gel de babosa foram administradas a pacientes que eram diabéticos e obesos. E no prazo de 8 semanas de tratamento, esses pacientes tiveram o controle da sua glicemia, maior eficiência na insulina e perda significativa de peso. A partir de todas essas pesquisas, nós percebemos que a babosa tem uma ação muito benéfica no caso da diabetes e pode ser um medicamento que muitas pessoas procuram. Sempre resguardado as dosagens, veja, é uma colher de sobremesa, uma cápsula, não há o exagero de você fazer um suco de babosa com metade de uma folha. Eu sempre vou reforçar isso, certo? Para que a gente possa evitar o risco das intoxicações e dos efeitos colaterais. E a babosa também tem um efeito antiviral muito interessante. Ela foi testada na Coreia do Sul sobre o vírus chamado norovírus humano, e ele está associado com legumes e verduras que foram mal higienizados. E esse vírus, ele causa uma gastroenterite muito forte, né? Causa diarreias, pode causar diarreias sanguinolentas e é muito forte. E quando você coloca o gel de babosa em contato com esses legumes ou com essas verduras, há uma eliminação desse vírus, desse contaminante. Então você pode lavar com o suco de babosa, né, um percentual de suco de babosa na água para lavar essas verduras e depois lavar em água corrente de novo. Isso elimina a possibilidade desse vírus na alimentação. No caso de septicemia, que é uma infecção generalizada, né, que toma conta do sangue, muita gente fala, tô com infecção do sangue, é septicemia, né, e é um ataque bacteriano que pode levar à morte, que normalmente leva à morte. E na Coreia do Sul também foi testado o extrato seco da babosa. Ela é ressecada, perde toda a água e ela é transformada em pó. E isso foi administrado em cápsula. O que aconteceu? Foi testado com cobaias e não com humanos. As cobaias que receberam as cápsulas de babosa, o pó de babosa, essas cobaias tiveram uma sobrevivência muito maior do que as que não receberam. Então, ou seja, realmente funciona na eliminação, no controle do desenvolvimento dessas bactérias, e também os processos inflamatórios decorrentes da septicemia foram controlados através do uso da babosa em pó. Não quer dizer que você precise usar a babosa em pó, você pode utilizar a babosa fresca mesmo, não tem problema nenhum. O fato dela ser em pó é porque ela dura mais tempo, ela pode ser comercializada em cápsulas e é uma forma comercial de se utilizar. Mas se você tiver babosa no seu quintal, você também pode utilizar a babosa sem problema nenhum. Ainda como antiviral contra o vírus da gripe A, 2 estudos me chamaram a atenção. Um foi realizado em Taiwan e o outro foi realizado entre 3 países, Alemanha, Áustria e Polônia. Os 3 países juntos fizeram um estudo e demonstrou, nesses 2 estudos, demonstra o mesmo resultado. Um lá na China, outro ali na Europa, demonstrou o mesmo resultado. Há um combate muito efetivo dos vírus causadores de problemas respiratórios, como são os vírus da gripe, o vírus da gripe H1N1, H3N não sei das quantas, bom, tem várias nomenclaturas aí os vírus da gripe. E nesses casos, o resultado foi muito eficiente em combater o desenvolvimento desses vírus. Essa foi a babosa, espero que você tenha gostado desse vídeo e não tenha ficado bravo comigo porque eu disse que a babosa pode ter toxicidade. Se você curtiu esse vídeo, dá um like pra gente. Se você gostou dessa informação e acha que vai ser útil pra mais alguém, compartilhe o link desse vídeo. Manda o link desse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, por qualquer meio. Envie pra mais pessoas, para que cada vez mais gente possa estar aqui participando do canal com a gente, aprendendo sobre as plantas medicinais e se tornando autor da sua própria saúde.